Ilustres colegas, boa tarde a todos. Vamos dar início à quinta sessão do curso sobre arrendamento urbano. Hoje contamos com a honrosa presença do Sr. Professor Dr. Francisco Rodrigues Rocha, a quem em muito agradeço a honrosa presença e a disponibilidade para aqui estar presente. O senhor professor irá falar-nos sobre a mora do arrendatário. Antes disso, numa muito breve nota curricular, dizer-lhes que o senhor professor doutor é licenciado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é advogado, foi vogal do Conselho Diretivo da secção portuguesa da AIDA, foi vice-presidente da Associação para o Estudo do Direito do Consumo, vogal da Comissão de Redação da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, exercendo ainda atualmente, e continuará com toda a certeza, funções de professor auxiliar da Faculdade de Direito de Lisboa em várias áreas do direito. Senhor professor, tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Santos, ilustre presidente. É uma honra, antes de mais, estar presente. O convite que me foi endereçado é sempre uma honra. De resto, é uma profunda honra colaborar com a Ordem dos Advogados Portugueses, neste caso, o Conselho Distrital de Porto, secção de Braga. O tema que hoje aqui trago é um tema que tem, creio, uma repercussão prática tremenda. Enfim, basta pensar nos números de arrendamento no país, não apenas nas duas áreas metropolitanas, enfim, mas por todo o país. O número de arrendamentos é particularmente ainda hoje elevado, apesar do número de casas próprias. Enfim, e portanto, situações de mora do locatário existem com relativa frequência pelas mais variadas razões. Podemos estar tanto perante situações de solvência como perante situações por esquecimento, por apreensão de deveres de cuidado. Bom, eu preparei para a apresentação de hoje uma breve apresentação que vou projetar. Enfim, não sei se é visível. Espero. Sim, muito bem, sim. No caso que o seja, muito obrigado. Sobre a mora do arrendatário, com um breve plano expositivo, enfim, e gostaria de dizer o seguinte: o tema da mora do arrendatário tem ramificações várias, e a ramificação mais importante é a resolução do próprio contrato. Não digo que não vá curar também da resolução, mas no tempo que tenho hoje, pelo menos, e sendo o tema tão complexo, tão complexo no sentido de gerar tantas dúvidas, apesar de ser aparentemente de uma enorme simplicidade, enfim, a resolução do contrato no momento subsequente será, enfim, digamos, ficará para outro momento também do próprio curso, sem prejuízo de várias interconexões que serão sempre feitas. Enfim, começaremos aqui com a questão da mora e as moras do arrendatário, com os precedentes normativos, o regime que hoje temos, e problematizaremos em torno, essencialmente, do artigo 1041, o artigo 1042, o artigo 1084, a propósito da resolução. Vamos tentar problematizar em torno destes preceitos, também no que diz respeito ao tempo e ao lugar de pagamento da renda, o 1075. Vamos andar por volta destes preceitos. Bom, em primeiro lugar, a propósito da mora do arrendatário, enfim, mora do locatário, o Código Civil dispõe de um regime comum, ou seja, na parte inicial da locação, o legislador teve por bem dispor de um regime que tem sido sistematicamente aproveitado como regime comum, seja para o aluguer, seja para o arrendamento. Há várias críticas tecidas, principalmente pela doutrina, mas também pela jurisprudência. Por exemplo, o Pinto Furtado, enfim, representativo tanto da jurisprudência como da doutrina, tem sido sistematicamente críticas a esta opção legislativa. Note-se que certos artigos desta parte geral estão claramente pensados para o arrendamento, como é o caso do artigo 1041. Faz pouco sentido que num aluguer a solução do artigo 1041 se aplique. Enfim, talvez faça
mais sentido nos dias que correm, depois das reformas, particular de 2019, mas, por exemplo, na versão originária do Código Civil não fazia sentido nenhum, portanto o dobro das rendas, quer dizer, faz muito pouco sentido no aluguer. Ainda assim, parece indiscutível que esta parte do Código se aplica também ao aluguer, porque, de facto, o legislador é expresso, fala em rendas ou alugueres, apesar de não estar a pensar em alugueres. Em todo o caso, a epígrafe do artigo 1041 é, de certo modo, enganadora, porque fala-nos de mora do locatário. Bom, já vimos que o locatário que está a pensar somente no arrendatário, embora a norma também se aplique ao locatário no aluguer, mas depois fala-nos de mora do locatário, mas não especifica a obrigação em relação à qual ocorra essa mora. Ora, como nós sabemos, o locatário está adstrito a várias obrigações. Basta olhar para o artigo 1038. O artigo 1038 tem pelo menos 9 obrigações a cargo do locatário, desde a obrigação principal de pagamento da renda a uma série de obrigações acessórias, deveres acessórios derivados da boa-fé, mas positivados pela própria lei. E aquilo que importa aqui realçar desde já é que o artigo 1041 está a pensar claramente apenas na mora quanto à obrigação de pagar a renda. Portanto, não está a pensar na mora quanto a outras obrigações que estejam no artigo 1038. Quanto a essas, seguir-se-á o regime que tiver de seguir, enfim, quanto à mora, que será, por princípio, o regime geral. Depois, quanto à questão de saber se dentro do pagamento da renda devemos integrar outros montantes a pagar por parte do arrendatário ao senhorio, já veremos. Em princípio, sim, mas problematizaremos o tema à frente, até porque, segundo certo setor de opinião, tais montantes de encargos e despesas, além da renda, podem ainda considerar-se uma espécie de renda acessória e, portanto, podem ser incluídos dentro da renda. Bom, além do mais, enfim, o artigo 1041 está sistematicamente inserido na subsecção 2 que diz respeito ao pagamento da renda. Portanto, aqui quando falo mora locatário, estamos apenas a pensar num regime muito específico que existe para a mora locatário no pagamento da renda e não noutras obrigações. A mora do locatário, ainda que, como dizia, pensada essencialmente para o arrendatário, enfim, não do locatário, é regulada expressamente no 1041 do Código Civil, que desde a sua aprovação em 1966, já conheceu 3 versões. A primeira versão em 1966, que entrou em vigor em 1967, depois uma segunda versão em 77, Decreto-Lei 293/77, e depois uma versão imposta pela Lei 13/2019 e uma interpretação autêntica pela Lei 43/2019. Tem sido um artigo enfim, não tem talvez sido dos artigos mais fustigados por reformas legislativas, mas tem sido efetivamente alterado. Enfim, nos últimos 50 anos já conheceu estas versões. O tema da mora locatária é um tema que é um tema com uma tremenda, diria eu, repercussão prática, uma tremenda repercussão prática também para nós, advogados, e portanto que somos consultados sobre questões, obviamente, respeitando-se a moras de arrendatários e não só. Contudo, lê-se em muita doutrina citações de várias decisões judiciais, várias decisões dos tribunais. Eu aqui faço um caveat, uma ressalva. De facto, os temas respeitantes à mora do arrendatário são muitas vezes trazidos à colação e o artigo 1041 aparece em muitos motores de busca de jurisprudência dos tribunais superiores, mas normalmente não é para problematizar o 1041, é para problematizar a mora como fundamento para a resolução. Portanto, o tema principal é a resolução. Portanto, é um tema em que, embora às vezes pareça que haja muita jurisprudência, efetivamente há muita jurisprudência, então, em comparação com outras áreas do direito, há substancialmente muita. Enfim, numa pesquisa que tive a oportunidade de fazer em 2019, os 3 contratos que aparecem mais vezes na jurisprudência é precisamente o contrato de locação, o arrendamento. Ao contrato de locação segue-se o contrato de seguro e compra e venda, de cada um tem mais ou menos 9.000, 10.000 entradas em acórdãos. Estamos a falar em números muito elevados quando comparado com outros contratos. Mesmo o contrato mútuo tem muito menos entradas. Bom, depois desta ressalva quanto ao manancial, ao acervo jurisprudencial, vejamos o artigo 1041, ele em 1966, na versão originária, não me vou deter, obviamente, muito, mas esta sucessão de versões realça um aspecto que me interessa. Enfim, o artigo 1041, na versão de 1966, é praticamente igual àquilo que nós hoje conhecemos. Se nós hoje olharmos para o 1041, ele é praticamente igual. Houve alguns preceitos editados, entretanto, mas é praticamente igual. Todavia, o número 1 falava do
indenização igual ao dobro do que for devido, ou seja, a renda devida mais o dobro, estamos a falar do triplo. Não é? Isto tem uma história. O Código de Seabra, que é explicado bem por vários autores, enfim, o Código de Seabra não dispunha nada nesta matéria e, por volta na primeira metade do século XX, há vários diplomas que aludem a uma sistemática falta de pagamento, enfim, por parte dos arrendatários e abusos e situações que se procrastinavam ad eternum, de maneira que há uma certa reação e há legislação, sobretudo em 24, 33 e 48, que vai impor a solução que ainda hoje conhecemos. A solução que ainda hoje conhecemos é fruto de um período inflacionista nos anos 20, depois com medidas tomadas em 33 e em 48, designadamente depois da Segunda Guerra Mundial, e que vão ser passadas ao anteprojeto Galvão Teles. Galvão Teles, quando faz o anteprojeto de contratos civis para o Código Civil, e que vai ser, no seu essencial, mantido nas revisões ministeriais, no seu essencial, não em tudo, vai buscar a solução que se tinha, entretanto, nos últimos 20 anos, sedimentado, enfim, numa lógica de sancionar os arrendatários pelo incumprimento. Bom, este estado de coisas vai mudar. Portanto, este estado de coisas que conhecemos desde a primeira metade do século XX e depois que ainda se espelha em 66, em 77 muda. Em 77 passa-se do dobro do que for devido para 50% do que for devido. Enfim, 50% do que for devido é bastante menos do que o dobro. Portanto, a indenização ser 50%, portanto, do dobro, estávamos a falar do triplo, portanto, a indenização mais duas. Então, entenda-se, a renda devida mais o dobro, a título de indenização, agora estamos a falar de renda devida mais 50%. Há, portanto, aqui uma paulatina, enfim, mitigação destes efeitos sancionatórios sobre os arrendatários. Portanto, se quisermos, e a legislação do arrendamento urbano em Portugal, mas principalmente do urbano, tem sido pautada por uma tensão entre interesses pró-senhorio e pró-arrendatário, portanto isto é sabido, enfim, isto é sabido, sobre isto muito se fala, muito se escreve, e dentro dos vários aspectos de regime em que se nota esta tensão, num sentido de um favorecimento tendencial e sistemático, progressivo nos últimos 50 anos, muito óbvio, em favor do arrendatário, é no artigo 1041, em matéria da mora do locatário, passámos do dobro para 50% e, muito recentemente, esta tolerância vai até 20%. Portanto, temos uma situação que não tem nada a ver com aquela que era originária do Código Civil. Eu devo até notar que, por exemplo, em alguns países lusófonos, como foi o caso, espero não estar em erro, mas em Angola, por exemplo, na lei do arrendamento urbano de Angola, que é de 2015, é relativamente recente, a solução do Código Civil, portanto, a solução do dobro também foi eliminada. Portanto, se a memória não falha, agora é apenas juros moratórios que são devidos. Portanto, é curiosa esta tendência, é uma tendência que é bastante óbvia. Em 2019, não há apenas alteração do quantum devido a título de indenização pela mora, mas, e portanto, esta maior tolerância perante a falta de cumprimento por parte do arrendatário, mas há alguns aditamentos, eu digo alguns, enfim, no que diz respeito à fiança, uma preocupação com o fiador. Preocupação essa que tinha desaparecido, entretanto, porque o artigo respeitante à fiança fora revogado, a fiança no arrendamento, surge agora no artigo 1041, em 2019, mas com outra preocupação, no artigo 655, se não falha. A preocupação agora é a da notificação do fiador para efeito do pagamento. Já vamos falar um pouco desta notificação ao fiador. O tema ainda é recente, apesar de já terem passado 4 anos, e existem já algumas interpretações não necessariamente coincidentes, aquelas que faço. Bom, por último, e dentro daquilo que é a evolução legislativa, e centro no artigo 1041, enfim, vários outros há relacionados com o tema, a que faremos referência, obviamente, temos uma interpretação autêntica no que diz respeito aos chamados contratos sujeitos a regimes de renda de cariz social, que foram agora contemplados no artigo 1041, número 7, enfim, no sentido que são os contratos sujeitos a regimes de renda de cariz social, designadamente o regime de arrendamento apoiado, renda apoiada ou de renda social. Temos esta Lei 43/2019 com um artigo que tem como epígrafe de interpretação autêntica. Bom,
Uma apreciação sumária da evolução legislativa. Temos uma mitigação da severidade da solução advinda de 48/66, portanto, uma solução mais favorável do que para a mora nas obrigações pecuniárias em geral. Enfim, não mais favorável, menos favorável do que para a mora. Mas em todo o caso que está a ser mitigado, numa lógica pró-arrendatário, no primeiro momento o dobro, depois 50%, depois 20%. Temos em 2019 uma tutela da posição do fiador e temos em 2019 também uma preocupação com o regime de arrendamento apoiado, que a maior parte dos autores tem considerado que é descabido, ou pelo menos é descabido que o número 7 venha inserido no artigo 1041, enfim, porque não tem necessariamente que ver, ou exclusivamente que ver, com a mora do arrendatário. Bom, problematizando em torno do artigo 1041, há muita, como dizia, muita jurisprudência, embora menos diretamente do que às vezes se poderia pensar. Há muita doutrina também sobre o artigo 1041. As vias apresentadas ao locador, neste caso ao senhorio pelo 1041, número 1, podem parecer estranhas a quem esteja habituado à lógica geral. Ou seja, o artigo 1041 diz-nos que, constituindo-se locatário em mora, o locador tem o direito de exigir, além das rendas ou lugares em atraso, uma indemnização igual a 20% do que for devido, salvo se o contrato for resolvido com base na falta de pagamento. Portanto, o legislador coloca a manutenção do contrato a par da resolução. Ora se opta por um, ora se opta por outro. A solução não deixa de ser algo estranha. Por exemplo, como já notava Pereira Coelho, esta regra vai contra a regra geral do artigo 801, número 2 do Código Civil, ou seja, estaremos mais ou menos habituados a pensar que se resolvermos um contrato, temos direito não apenas à resolução, mas também a uma indemnização. O quanto indemnizatório pode depois discutir-se, portanto, caso haja ou não resolução. Mas indemnização há sempre. Portanto, é algo estranho que o legislador pareça, no caso de mora do arrendatário por falta de pagamento de rendas, pareça categoricamente afastar qualquer indemnização moratória. Uma parte da doutrina muito substancial limita-se a constatar esta circunstância, enfim, ou limita-se a constatar essa circunstância, ou a afirmar que não há direito à indemnização, esta indemnização ou indemnização moratória no caso de resolução. Há soluções, por exemplo, como é o caso de Pinto Furtado, que vem dizer que, bom, parece que não há direito à indemnização moratória, no caso de resolução, é isso que indica o artigo 41, número 1, mas é preciso ter em conta que há depois um artigo, 1045, número 2, que para a mora na restituição do locado prevê uma indemnização específica, que enquanto regra especial se sobrepõe. Bom, até aí tudo bem, parece fazer todo o sentido. A questão está, enfim, em todo o caso, se não deverá ainda assim aplicar-se juros moratórios legais às quantias em dívida, mesmo que não sejam devidos a este 20%. A mim parece-me que sim, enfim, não tenho um grande pejo em afirmar que, apesar do tema nem sempre ser claro, em alguns autores, que é possível pedir sobre as rendas em singelo os juros moratórios legais, 4% ao ano, ou seja, isto é a lógica das obrigações pecuniárias, não para a mora das obrigações pecuniárias. Não parece que, enfim, quanto às rendas devidas, quanto às rendas que estão ainda em dívida, e uma vez que a resolução do contrato não tem eficácia retroativa neste caso, enfim, em função do arrendamento ser, portanto, a execução continuada, portanto, as rendas permanecem em dívida. Bom, algo é preciso aqui notar, e aqui, enfim, mora do arrendatário, é um tema que necessariamente está ligado à resolução, que, enfim, a opção do locador pela resolução pode ser bloqueada, digamos, enfim, ou tecnicamente feita caducar pelo locatário. Ele pode pagar, depositar ou consignar em depósito as rendas devidas e as indemnizações. Até ao fim do prazo para constar uma ação declarativa, se porventura for judicial a resolução, e caso não seja judicial, que é o caso, pode ser o caso, aliás, na falta de pagamento de rendas, no incumprimento da obrigação de pagar a renda, temos também essa possibilidade nos termos combinados dos artigos 1048 e 1084, número 3, portanto temos aqui um mês que o arrendatário tem para, enfim, fazer caducar esta resolução por parte do senhorio. Portanto, estamos aqui perante um caso que alguns autores apelidam de um caso especial de purgação da mora, como é o caso, por exemplo, do Sr. Pedro Romano Martínez. É um caso especialíssimo, ou seja, isto não acontece nos outros contratos. Nos outros contratos isto por isso simplesmente não acontece. Isto é, claramente aqui a lógica é de favor ou é em benefício do arrendatário.
Enfim, para as rendas em atraso, em caso de resolução, portanto, em caso de resolução, também se discute, enfim, o tema foi essencialmente colocado por Luís Menezes Leitão, discute-se se será possível a estipulação de cláusulas penais moratórias. Eu não vejo, obviamente, porque não, enfim, inclusive porque entendo que correm juros legais sobre esses montantes. Estamos aqui a falar em caso de resolução. Caso de resolução. Enfim, esta posição surgiu algumas críticas, portanto, Soares Machado Regina Pereira, dizendo que, bom, a jurisprudência citada pelo professor Menezes Leitão não afirma aquilo que diz afirmar. Em todo o caso, a solução que ele próprio avança parece-me correta, independentemente depois do relatório do Acórdão da Relação de Coimbra de 2002 afirmar indiscutivelmente isso. Outro ponto, enfim, aqui a indemnização moratória, digamos, majorada do artigo 1041 é devida se não for resolvido o contrato. Se for resolvido o contrato, deixa de ser devida. Enfim, alguns autores notam, parece-me que com propriedade, que não sendo o contrato resolvido, mas terminando por outra causa, sociedade, etc., esta indemnização é devida. Portanto, se estiver... Imaginemos o seguinte caso, em que há uma quantia em dívida, ela não é paga no tempo devido e o contrato, entretanto, vem a caducar. Portanto, aplica-se a majoração dos 20% e o contrato vem a caducar ou a extinguir-se por outra razão, por outra causa que não a resolução. Enfim, neste caso, a indemnização de 20% continua a ser devida porque não houve resolução. Esta parece ser a solução que resulta da lei. Bom, a constituição em mora do locatário. Enfim, surgem muitas vezes litígios, enfim, e profissionalmente já protagonizei, ouvi serem protagonizados litígios no que diz respeito à mora do locatário, essencialmente porque muitas vezes há dissensões entre arrendatário e senhorio sobre o cumprimento por parte do senhorio de certo tipo de obrigações. Enfim, a questão pode colocar-se, por exemplo, no caso em que haja obras, por exemplo, haja obras. Não é? Portanto, temos um caso em que o senhorio deva realizar obras no locado e saber se, no caso de não ser paga a renda, se pode, portanto, aqui o arrendatário recorrer, atenção, não apenas no caso da realização de obras, também em outros casos, podemos estar aqui perante situações em que haja por parte do senhorio a violação de outros deveres acessórios, enfim, que resultem da boa-fé na relação entre as partes, portanto, e podem ser variadíssimos e dificilmente podemos reduzir a casos específicos. Bem, enfim, tem-se entendido que não é possível invocar a exceção do cumprimento do contrato, do artigo 428 do Código Civil, enquanto causa da exclusão de licitude, de memória, de responsabilidade contratual, uma vez que não há uma ligação sinalagmática entre, enfim, essas obrigações e o pagamento da renda. Eu honestamente não é uma opinião de que prefiro. Enfim, exponho aqui neste diapositivo os argumentos que invoca o conselheiro Pinto Furtado, mas parece-me que numa leitura, enfim, alargada do artigo 428 e da exceção de não cumprimento, parece-me que ela também deve valer, não deve valer apenas para obrigações que estejam em interdependência sinalagmática e, portanto, não me custa admitir também na hipótese de violação de outros deveres acessórios por parte do senhorio. Bom, indemnização igual a 20% do que for devido, o que significa e abrange o que for devido. Podem estar aqui em causa, ou podem estar aqui incluídos outros montantes além da renda. Enfim, aqui eu diria que quem, dentre todos, o tema não tem tido a repercussão jurisprudencial que talvez mereceria, uma vez que não serão assim tão insólitas situações deste género. Em todo o caso, tem-se defendido, e o representante principal é indiscutivelmente Pinto Furtado, que esta mora, ou seja, que o artigo 1041 pode comportar não apenas a renda, mas também outro tipo de encargos. Obviamente, na locação, em geral, os encargos são por conta do locador, mas podemos estar aqui perante encargos que estejam por conta do arrendatário. Aliás, isso pode ser justamente convencionado entre as partes. Isso não pode ser justamente convencionado entre as partes. Aliás, a lei do arrendamento urbano fala, inclusive, é título suspeito.
De resto, parece-me que a posição de Pinto Furtado está correta se nós, de acordo com um elemento sistemático, olharmos para o artigo 1083, número 2, e que alude a encargos ou despesas por conta que corram pelo locatário. Ou seja, no âmbito da resolução, este pagamento dos encargos é relevante para efeito desta... é justamente relevante. Aliás, não é o 83, número 3. Número 3. Aliás, ele alude a estes encargos e, portanto, numa imputação que tenha controlamento sistemático, parece-me que sim. Parece-me que o artigo 1041 deve compreender não apenas a renda do curro, mas também estes outros encargos que sejam devidos. E, portanto, segundo certo setor de opinião, enfim, como já dizia, representado inicialmente por Pinto Furtado, podem ser encarados como uma renda acessória que se submete ao regime da renda em sentido estrito. Bom, enfim, um tema que também se tem suscitado, enfim, que é um tema geral em todo o caso, é saber se o atraso no pagamento da indemnização moratória gera, ele mesmo, outra obrigação de pagamento de uma indemnização. Ou seja, se o incumprimento da obrigação de pagamento desta indemnização moratória já por sua vez outra indemnização, se uma indemnização gera uma indemnização. Bom, é um tema geral que tem sido discutido, por exemplo, pela conselheira Graça Trigo, enfim. A jurisprudência tem-se inclinado, e um setor importante tem-se inclinado no sentido negativo, enfim, no sentido de que o atraso no pagamento de indemnização moratória não gera, por sua vez, a obrigação de pagamento de juros. Bom, mesmo que aceitemos esta posição, é necessário dizer que ela deverá ou poderá ser eventualmente corrigida pelo disposto no artigo 806, número 3. Portanto, no caso, permitindo ao credor provar que a mora lhe causou dano superior aos juros, neste caso a indenização moratória, exigir uma indenização suplementar. Portanto, deve então, nesse caso, considerar-se a aplicação do 806, número 3. Outra questão que tem vindo a ser colocada, enfim, a mim não me faz muito sentido que seja, mas ela foi já colocada, enfim, e defendeu-se a sua aplicação, mas, pelo menos, portanto, deve ponderar-se o problema, que é se pode aplicar ao valor das rendas o artigo 812 do Código Civil quanto à redução equitativa da cláusula penal. Por exemplo, Gravato Moraes considera que sim, e invoca dois argumentos. Pode representar um enriquecimento iníquo para uma das partes, e a lei, escreve, é cega, estabelecendo um critério indemnizatório que pode ser mais ou menos adequado. Eu honestamente acho que não. Aqui estamos perante uma indemnização forfetária, no sentido de pré-determinada pela lei. E a lógica aqui é dissuasora, ou seja, se nós tivermos em conta os antecedentes da solução atual, portanto, a evolução registada em 77, em 76 e 48, vemos que a lógica aqui é claramente dissuasora. Apesar de se ter mitigado os efeitos para o arrendatário, diminuindo o montante da indemnização moratória, a verdade é que, enfim, não me parece que seja possível recorrer ao artigo 812, seja inclusive mesmo que por analogia. Bom, quanto ainda ao 1041, agora o número 2, enfim, temos aquilo que se chama tradicionalmente a purgação da mora, a purgatio mora, permitida por lei, é uma purgação da mora muito especial e que, portanto, também não tem equivalente noutros contratos. Mais uma vez aqui a lógica de favorecimento do arrendatário, enfim, favorecimento e como muitos assinalam, não apenas de favorecimento, mas também de consideração daquilo que são práticas, que já eram práticas há anos. Enfim, a pergunta que se coloca é, a regra parece muito clara, e todavia surgem sistematicamente e diariamente questões a propósito deste artigo. Não é? E o problema começa logo na contagem do prazo. O artigo parece de uma simplicidade extraordinária e, todavia, não é. Uma primeira questão, vamos começar com uma primeira questão que é essencialmente doutrinária, mas que pode ter alguma relevância, que é se já há mora, logo decorrido o primeiro dia útil do mês, ou apenas decorrido o prazo adicional de 8 dias. Atenção, eu estou aqui a trabalhar, digamos assim, estou aqui a pensar dentro do quadro do artigo 1075, ou seja, o 1075, número 2, que nos diz
que, na falta de convenção contrária, se as rendas estiverem em correspondência com os meses do calendário gregoriano, a primeira vencer-se-á no momento da celebração do contrato. É aquilo que normalmente acontece. Aliás, e cada uma das restantes no primeiro dia útil do mês imediatamente anterior àquela que diga respeito. Esta segunda situação é aquela que é mais frequente no arrendamento urbano. No arrendamento urbano, pelo menos tanto quanto me é possível, tanto quanto é do meu conhecimento. Portanto, estou a trabalhar com base nesta regra do artigo 75, número 2, portanto, o vencimento das restantes no primeiro dia útil do mês imediatamente anterior àquele que diga respeito. Já a mora, uma vez passado este primeiro dia útil, portanto, o dia logo a seguir, ou só decorrido o prazo adicional de 8 dias. Aqui, além de uma opinião discordante, todos os autores são relativamente consensuais em dizer que há logo mora. Há logo mora, mas é uma mora, digamos, tolerada, ou alguns autores acrescentam irrelevante, enfim. Assim parece ser. O problema depois coloca-se num segundo momento, que é, bom, se tecnicamente já estamos perante uma situação de mora, embora seja uma mora tolerada, a pergunta que se faz é se há alguma consequência que resulte da mora, dessa mora. Ou se isto é tudo uma questão doutrinária. A única pessoa, digamos que, tanto quanto é do meu conhecimento, enfim, pode haver outras posições, que se veio dizer que, bom, ou que vai retirar consequências do facto de já estarmos perante uma mora durante aqueles 8 dias, foi Pedro Romano Martínez, que diz muito claramente que, bom, se tecnicamente já estamos perante um caso de mora, e não precisamos chegar aos 8 dias, portanto, basta que ele não pague, basta que o arrendatário não pague no dia em que deve pagar, que é o primeiro dia, vamos usar este modelo, vamos usar a bitola de 1075, número 2. Ele já está em mora no segundo dia útil, no segundo dia. De maneira que devem correr juros moratórios legais, nos termos gerais, artigo 806 do Código Civil. Bom, a maior parte da doutrina, esta questão não tem chegado aos tribunais. A maior parte dos autores vem dizer o contrário, vem dizer, não é isso que parece resultar da lei, do 1041 número 2. O 1041 número 2 parece fazer suspender a mora, ainda podemos dizer que tecnicamente estamos perante um caso de mora, mas ela não tem efeitos, tem uma mora irrelevante, juridicamente irrelevante. Dos poucos que usaram outros argumentos foi, efetivamente, Gavato Moraes, uma monografia dedicada justamente a este tema, e que vem dizer, contra a opinião veiculada por Pedro Mano Martínez, que, enfim, que parece fazer pouco sentido uma lógica de pagamento de juros durante os primeiros 8 dias, seguida do posterior pagamento de minimização de 50% do valor das rendas, e que esta discrepância é muito acentuada e não se consegue justificar. Bom, parece-me que sim, eu acrescentaria ainda o seguinte, enfim, a posição de Pedro Mano Martínez não é integralmente assim. Pedro Mano Martínez admite costumes em contrário e realça justamente o facto de muitos contratos preverem como prazo, enfim, já não numa lógica de purgação da mora, mas sim como prazo para cumprimento da obrigação de pagar a renda, dia 8. Ou seja, gerou-se uma prática, uma praxe contratual de redação dos formulários, dos contratos, enfim, em que o dia 8 é tido como o dia do cumprimento. Portanto, isto em desvio à regra do artigo 1075, número 2, e numa suposta aproximação à regra do 1041, número 2. É um fenómeno interessante esta prática, enfim, a tentar aproximar-se à letra da lei, enfim, não em termos totalmente coincidentes, a meu ver. Eu acho que ainda há aqui outro argumento, além daquele que dá a Gavato Moraes, enfim, que são argumentos de praticabilidade, enfim, que é, no limite, a posição, por exemplo, veiculada por Pedro Martins, além de não ter repercussão prática, porque, reparem, enfim, os juros moratórios legais são de 4%, mas são ao ano, não são ao mês. Estamos a falar da pessoa de ficar a dever 5 cêntimos, ou 10 cêntimos, ou 1 euro, quer dizer. Além do mais, exponenciaria o recurso ao direito de recusa da renda. O artigo 1041, número 3, diz-nos que se o arrendatário não pagar a renda integralmente, o senhorio tem direito de recusa. Bom, isto legitimaria os senhorios a, por meia dúzia de cêntimos, a recusar o pagamento de rendas. Não parece sequer uma situação praticável. Bom, falava, a propósito da progressão da mora, pelos problemas da contagem do prazo. A contagem do prazo parece ser um tema, hoje em dia, mais ou menos aplacado. Eu todavia, acho, enfim, já não de agora, já há bastante tempo, que é um tema que está muito mal resolvido. Bom, há aqui uma primeira questão, que é quando incorre, ou qual o dia em que incorre o locatário em mora. Bom, em primeiro lugar, temos de saber qual é o prazo para cumprimento da obrigação de pagar a renda. Como estamos aqui a falar de arrendamento urbano, e a regra
a regra no arrendamento urbano, regra também prática. Enfim, não apenas legal. O artigo 75, número 2, é de que o pagamento se faz no primeiro dia útil do mês imediatamente anterior àquilo que diz respeito. Atenção, a lei diz no primeiro dia útil, não diz até. No primeiro dia útil do mês imediatamente anterior àquilo que diz respeito, a mora ocorre esgotado este primeiro dia. Esgota-se este primeiro dia depois enfim, às 24 horas desse dia. E, portanto, esgota-se esse primeiro dia no segundo dia do mês. Esse segundo dia, enfim, o primeiro dia é o primeiro dia, efetivamente, que é um dia útil. Não é? É um dia útil. Mas, portanto, no segundo dia é que nós temos a mora. E a lei diz-nos que o locatário pode fazer cessar no prazo de 8 dias a contar do começo da mora. Portanto, a mora não começa no primeiro dia útil, começa no dia a seguir. Porque ele, nesse primeiro dia útil, ainda pode pagar. Até, digamos, até à meia-noite. E, portanto, como é normal depois, enfim, assim sendo, ponto que parece genericamente admitido, tratando-se da obrigação de prazo certo, ocorrerá a mora decorrido o primeiro dia útil do mês. De maneira que, que o prazo de 8 dias começa a contar-se a partir do dia seguinte àquele que tinha para pagar. E não no próprio dia em que tinha de pagar. Portanto, o prazo adicional não se conta a partir do primeiro dia útil do mês, mas a partir do segundo dia do mês. Digamos. Bom, até aqui parece haver bastante unanimidade. O problema, bom, e unanimidade também parece haver na aplicação do artigo 279, a linha B, do Código Civil. O artigo 279, a linha B, diz-nos que na contagem dos prazos nós não contamos o primeiro prazo, o dia do prazo. Não é? Mas enquanto advogados sabemos disto demasiado bem. Não é? E, portanto, aqui, obviamente, também não vamos contar esse primeiro dia, que é o segundo. Até aqui também parece haver total consenso. Ninguém contesta esta solução. Enfim. São posições absolutamente marginais. O meu problema em matéria de contagem do prazo diz respeito aos 8 dias que seguem. Um setor muito importante, começa a cumprir o coelho, não só, tem vindo a dizer que o prazo de 8 dias não é um prazo de 8 dias, é o prazo de uma semana. Porquê? O artigo 279, a linha D do Código Civil, o artigo 279, a linha D, diz-nos que o prazo contados em 8 dias são de uma semana, de 30 dias, ou de um mês, etc. E, portanto, em termos práticos, acabam no dia correspondente da semana seguinte, ou do mês seguinte, e assim por diante. Eu tenho sérias reservas a esta solução e explico porquê. Não é que o artigo 179 não seja verdadeiramente uma regra geral em matéria de contagem de prazos. Em direito substantivo, matéria substantiva. O meu problema é que é preciso olhar para o proémio do 279. É que o 279 diz que vale em caso de dúvida. Em caso de dúvida. Em caso de dúvida. E depois aplica-se essencialmente à contagem, no caso, enfim, o 296 também manda aplicá-lo aos prazos legais, mas, enfim, ele vale em caso de dúvida. E em matéria, e aqui não parece haver dúvidas, estão há 8 dias. Estão há 8 dias. Depois, há uma parte também importante da doutrina que diz, a propósito do artigo 296, enfim, é um artigo que de vez em quando passa despercebido, o 296, que vem dizer que as regras constantes do artigo 279 são aplicáveis na falta de disposição especial em contrário, aos prazos e termos fixados por lei, pelos tribunais ou por qualquer outra autoridade. Mas, por exemplo, na doutrina, tem-se vindo a defender, a propósito do 296, que no que diz respeito aos prazos legais fixados por lei, a regra do artigo 279, a linha D, que os prazos de 8 dias contam numa semana, não se deve aplicar. A não ser que, enfim, isso resulte da interpretação da lei. Enfim, além do mais, eu acho que um último argumento aqui muito importante é que a lei, designadamente a norma do artigo 1041, número 2, a lógica é uma lógica de favorecimento do locatário, não é de prejuízo do locatário. E, portanto, passar 8 dias para 7 por causa do 279, a linha D, parece-me não fazer muito sentido. De maneira que, enfim, eu inclino, sou da opinião de que o prazo, na verdade, não é de 1 mais 1 mais 7. Enfim, é de 1 mais 1 mais 8. 1 mais 1 mais 8. Enfim, uma posição que assumo, longe de ser maioritária, de resto não é nada maioritário, estou a dizer, mas acho que o tema merece certa reflexão. Se são 8 dias, não são 7. Bom, o dies ad quem.
Atenção, isto tem muita repercussão, isto tem muita importância, não é? Quer dizer, por um dia a pessoa fica a dever mais 20% da renda. Parece uma bizantinice e não é nada uma bizantinice. O dia exato, portanto, o dia final, bom, isto aqui, obviamente, o prazo deve terminar no dia útil. Se o dia útil, se não for o dia útil, mas isso todos nós sabemos demasiado bem. O problema nos dias úteis e o problema de tudo isto é o 279, a linha E, não falar do sábado, mas como os senhores todos sabem, os colegas, enfim, em 1966 ainda se trabalhava o sábado. Esta lógica do Código Civil ainda não vê o sábado como um dia no útil. Enfim, mas nesta matéria há inclusive vários acordos do Supremo Tribunal de Justiça, não sei se vários, mas alguns há, que têm vindo a considerar, enfim, de forma atualística, o sábado também compreendido no artigo 179, a linha E. Mais uma vez, isto não é nenhuma bizantinice, porque se o prazo terminar no sábado, se terminar no sábado, quer dizer, olhando para o 279, a linha E é um dia útil. É um dia útil, tem-se pagar no sábado. Bom, a propósito da contagem do prazo para prorrogação da mora, pergunta, são válidas as cláusulas que estipulam este benefício da prorrogação da mora rigidamente no dia 8, ou dia útil seguinte ao 8º de cada mês de cada ano, então, perdão, de cada mês, repetição, mesmo que não calhe no 8º dia a contar da mora. Vejo muitos contratos em que se estabelece o dia 8 como dia para pagamento da renda. Como dia para pagamento da renda, enfim, ou então que estabelecem claramente o dia 8 de cada mês, e se não for o dia útil, passa para o dia útil seguinte, como o último dia para pagar a renda com a prorrogação da mora. Como acabei de explicar, não me parece que estas cláusulas sejam válidas, quer dizer, isto também parece uma heterodoxia, aquilo que estou a dizer, porque, quer dizer, eu acho que passam pela maior parte de nós, e a maior parte de nós, enfim, eu não suscita grandes questões de legalidade ou de licitude quanto a estas cláusulas, mas parece-me que, na medida em que elas acabem por não coincidir com o prazo legal de prorrogação da mora, que é o primeiro dia útil, mais um dia que esse não se conta, mais os 8, enfim, a mim parece-me que se não coincidir com esse prazo legal, a cláusula não é válida. Portanto, vale a regra geral, vale a regra do artigo 1041, número 2, que me parece, aliás, obviamente, imperativa em favor do arrendatário, e, portanto, se não for o dia 8, se for o dia 10, porventura, aquilo que os cálculos indicarem é o dia 10. A cláusula do contrato é proporcional. Como interpretar cláusulas que estipulem prazo do pagamento no dia 8 de cada mês e, caso seja um dever como fixando um prazo para cumprimento da obrigação e não para prorrogação da mora, como contar o prazo da prorrogação da mora, bem, aqui isto oferece obviamente dúvidas, deve contar-se a mora a partir do dia seguinte ao dia fixado para pagamento, portanto, logo a partir do dia 9, mais 8 dias. Bom, passando à questão da recusa na recepção das rendas seguintes. Aqui o arrendamento não é muito diferente daquilo que nós vemos em regras, vemos em termos gerais. O artigo 1041, número 3, diz-nos que, enfim, quando não forem cumpridas as obrigações a que o número 1 se refere, o locador tem o direito de recusar o recebimento das rendas ou aluguéis seguintes, os quais são considerados em dívida para todos os efeitos. Obviamente que é uma manifestação de um princípio já bem conhecido, o princípio da integralidade da prestação. A prestação deve ser realizada integralmente e não por partes, 763, número 1. Esta recusa, como vários autores indicam, e, quer dizer, e é bastante intuitivo, em todo o caso, ela pode ter como utilidade, se o locador pretender utilizar a falta de pagamento das rendas como fundamento de resolução. Eu não vejo nisto nada de abusivo, pode ser o caso, obviamente, a lei permite-o. Há depois algumas nuances que é necessário ter em conta. Por exemplo, enfim, num passo que é assinalado, por exemplo, na Martínez, o artigo 786, número 2, pode levar aqui, pode tapar, digamos assim, pode impedir a aplicação do artigo 1040, número 3. Ele diz-nos que, sendo devidos juros ou outras prestações periódicas e dando o credor quitação sem reserva de uma dessas prestações, presumem-se realizadas as prestações anteriores. Portanto, se o senhorio der quitação de uma renda posterior, enfim, que aceite pagar, que aceite receba, se der quitação e se esquecer de mencionar, de fazer reserva, como diz a lei 788, número 2, a lei presume que os juros ou outras prestações periódicas anteriores estão pagos. 786, número 2. Enfim, isto é um aspecto, aliás, muito prático e que vi, inclusive, num processo recente, esta questão ser suscitada. Obviamente, e aqui há um ponto importante, esta presunção é ilidível, artigo 350, número 2. Isto é sempre importante, em todo o caso, realçar.
A questão da recusa em receber rendas seguintes, enfim, não é claro, a lei fala-nos apenas do pagamento da renda, enfim, uma parte da doutrina de jurisprudência, é claro que interpretar, tem a entender que também vale para o pagamento de encargos ou outras despesas além da renda. Isto dentro da lógica do pensamento do autor. Bom, a propósito também da recusa em receber as rendas seguintes, tem-se já discutido se, caso se emita um recibo de quitação pelo valor da renda em singelo, quando é também devido a uma indemnização legal, se exime o arrendatário do pagamento desse valor ou impede a resolução com tal fundamento. E aqui há opiniões para todos os gostos, enfim, para todos os gostos, no sentido ou no outro, que são reproduzidas no diapositivo. Enfim, a mim parece-me que há que interpretar, há que ver caso a caso. Parece-me que um caso isolado, enfim, talvez não tenha muita repercussão, enfim, mas se isto for prática, se for prática que o senhorio emita o recibo de renda nestes moldes, podemos estar aqui claramente perante um caso de renúncia à indemnização moratória, ou mesmo perante uma situação que impeça, totalmente até por abuso de direito, por preclusão, a resolução com fundamento da falta de pagamento da indemnização moratória. Aqui julgo não é possível ser assim integralmente rígido, vai depender das circunstâncias de cada caso. Enfim. Bom, o pagamento, esta recusa em receber as rendas seguintes. Bom, recusa em receber as rendas seguintes e recusa em receber rendas parciais. O pagamento parcial é também igual ao que é o incumprimento da obrigação de pagar a renda. Portanto, o arrendatário, o locador pode perfeitamente, enfim, recusar, entenda-se, recusar ou aceitar receber. Ele pode, obviamente, aceitar receber nos termos do artigo 1041, número 4, o que não priva do direito à resolução do contrato ou à indemnização, com base nas prestações em mão. Esta situação, como alguns autores chamam a atenção, e bem, pode ser particularmente, isto pode acontecer muitas vezes no caso de pagamento por transferência bancária, que é o normal hoje em dia nas rendas, nas cidades, nas áreas metropolitanas e nas grandes cidades, mesmo fora das áreas metropolitanas. Por transferência bancária eu não controlo, digamos, quer dizer, a pessoa controla até certo ponto, não é? Mas o dinheiro pode entrar na minha conta, a partir do momento em que a pessoa tenha um IBAN, pode entrar na minha conta e eu, enfim, entra na conta. E é pá. Portanto, estamos aqui perante situações em que pode haver pagamentos parciais e parcelares e o senhorio não se aperceber, ou enfim. Também neste caso, é de aplicar o artigo 1041, número 4. Esta recepção das rendas não priva o locador do direito à resolução do contrato de indemnização referida, com base nas prestações em mora. Claro que o que se pode aqui discutir depois, e é um tema que no tipo de acaba por não estar integralmente desenvolvido, quanto é que é a indemnização em mora, ou seja, eu aceito receber metade da renda, enfim, ou não aceito, ou seja, enfim, ela é-me paga através de transferência bancária, nem sequer me apercebo, algum tempo depois foi só 2/3 da renda, 4/5 de renda. Ou muitas vezes, isto acontece com muita frequência, que a renda foi paga, mas sem atualização devida. Sem atualização. Imaginemos que há uma atualização de 60 euros na renda de um ano para o outro e a pessoa, enfim, por automatismo, continua a pagar a renda anterior. A pergunta que se pode colocar depois é se, bem, enfim, fica por pagar a renda. Enfim, não foi integralmente paga. A dúvida que podes aqui suscitar-se é quanto é que é o valor da indemnização. Estes 20% são do quê? São do valor total da renda ou são só daquilo que ficou por pagar? Por exemplo, enfim, Soares Machado, Regina Santos Pereira defendem que deverá incidir sobre o valor da renda em falta na sua totalidade e não apenas sobre a parte da renda que o locatário não pagou. Eu tenho algumas dúvidas. Enfim, aqui fala-se em 50% do que for devido. Devido. Quer dizer, a pessoa paga, imaginemos, então no caso das atualizações, quer dizer, a pessoa em 1000, enfim, era, por hipótese, a renda era de 1060, com a atualização, antes era de 1000, pagou 1000, não pagou 60 euros, quer dizer, vai pagar uma indemnização moratória de 200 euros, quer dizer, enfim, é algo que ofende o sentido de justiça, enfim, de equilíbrio, tenho alguma dificuldade em aceitar esta posição. Até porque a letra da lei dá conforto à interpretação contrária, que parece fazer mais sentido.
recusa em receber rendas seguintes. Bom, se ainda assim o senhorio receber montantes pensados ou supostamente por conta de rendas posteriores, surge depois um outro problema, que é como é que se faz esta imputação. E o problema pode surgir perfeitamente porque não há recibo. Enfim, o recibo, a quitação normalmente resolve, não é? Pode resolver. Mas se não houver, e muitas vezes não há, sabemos, se não houver recibo, como é que imputamos? E nós aqui temos de lidar com as regras que vêm no Código Civil da matéria de imputação do cumprimento, em particular com o 785, que é muitas vezes, na prática, esquecido e que diz que, quando além do capital o devedor estiver obrigado a pagar despesas ou juros, ou a indemnizar o credor em consequência da mora, a prestação que não chega para cobrir tudo o que é devido presume-se feita por conta sucessivamente das despesas de indemnização, etc. Ou seja, a imputação é feita primeiro, se não houver nenhum ato do senhorio, enfim, designadamente na quitação, no recibo, a imputar à renda de determinado mês posterior. Mas se nada for dito, a imputação é feita a indemnização. E a renda daquele mês, que se pensava estar a ser paga, não está a ser paga. Enfim, aqui uma nota que eu julgo que ter acabado por não pôr no slide, exatamente, não pôr. Um assunto que tem também chegado à jurisprudência, e não só, aqui em matéria de arrendamento há muita coisa que chega à jurisprudência e muitos problemas do dia-a-dia que não chegam, não deixam de ser relevantes por causa disso. Prende-se com a aplicação do artigo 787 ao arrendamento. 787. O artigo 787 diz-nos, obviamente, que quem cumpre a obrigação tem o direito de exigir quitação, ou seja, tem o direito de exigir quitação no caso de cumprimento da obrigação. O importante aqui, o mais interessante, é o 787, número 2. Número 2, que nos diz que o autor do cumprimento, aliás, e reproduz, o preceito tem certa importância. O autor do cumprimento pode recusar a prestação enquanto a quitação não for dada. Assim como pode exigir a quitação depois do cumprimento. Este preceito é particularmente importante porque muitos senhorios esquecem-se ou não. Não vou agora qualificar, enfim, o comportamento dos senhorios neste particular, enfim, sem qualquer juízo de valor, mas muitos esquecem-se, por questões fiscais não passam sequer recibos, de passar a quitação das rendas. Uma questão que tem chegado aos tribunais, não só aos tribunais, enfim, como dizia, é a de saber se o arrendatário pode licitamente recusar a realização da prestação enquanto não for dada a quitação. E a resposta é sim. A resposta é sim. A resposta é sim. Recusar licitamente. Portanto, ele recusa pagar a renda e não incorre em mora. Portanto, não incorre em responsabilidade obrigacional. Incorre em responsabilidade obrigacional. Portanto, estamos aqui perante uma causa de exclusão da ilicitude. Portanto, a lei permite, nestes casos, que o arrendatário não pague a renda enquanto não for dada justamente essa quitação. Isto pode acontecer em concomitância ao pagamento da renda, enfim, se ele manifestar ao senhorio, enfim, a jurisprudência tem realçado o ponto da manifestação de vontade neste sentido, que seja emitida a quitação, como ele pode, em momento ulterior, e não tendo exigido quitação e não tendo sido prestada, pode recusar-se a pagar rendas posteriores com base na falta de quitação de rendas anteriores. Este é também um ponto que me parece particularmente relevante. Outros temas que têm sido debatidos, enfim, dentre vários, enfim, fiz aqui uma seleção que tive por expressiva, em todo o caso. Diz respeito à restituição do locado, tem-se colocado a questão, a hipótese na maior parte das situações é marginal, enfim, embora aconteça. Se o locatário entregar voluntariamente a coisa, consumada à mora, mantém o senhorio o direito a exigir indemnização. Os casos são mais ou menos insólitos, mas acontece. Enfim, pessoalmente e profissionalmente vi acontecer num caso em que, por hipótese, o locatário tem certa noção de que não consegue continuar a pagar as rendas, portanto, e não tem interesse em continuar no sítio em empresa. Portanto, não é assim tão insólito. A pergunta aqui faz algum sentido, não é? Portanto, se ele efetivamente entregar voluntariamente a coisa, enfim, mantém o senhor o direito a exigir indemnização,
tem-se entendido com base na letra da própria lei que sim, que o senhor tem direito mantém o direito, mantém o direito à indemnização, se ele entregar voluntariamente a coisa. Eu tenho alguma dificuldade em aceitar esta posição, enfim, não está no diapositivo, mas, quer dizer, a restituição da coisa equivale na prática à extinção do contrato. Me parece uma situação, parece-me que é, no fundo, esse o resultado prático de uma resolução. Portanto, tenho alguma dificuldade em admitir que entregue voluntariamente a coisa, continua a dever, o senhor continua a poder exigir indemnização moratória, mas admito que o tema seja discutível. Outro ponto, mas aqui há relativo consenso, mas é um ponto que, em todo caso, pode gerar dúvidas, que é a caducidade do direito à resolução, porque, como nós sabemos, o direito à resolução, a resolução hoje que não tem de ser judicial, a resolução, hoje, já há alguns anos, não muitos em todo o caso, a resolução tem um prazo para ser exercida, portanto, o prazo, nos termos do artigo 1085, número 2, enfim, 3 meses, no caso de falta de pagamento das rendas, portanto, quando o fundamento da resolução seja previsto no artigo 1083, números 3 e 4. Enfim, claro, esta caducidade do direito à resolução não impede a exigibilidade do pagamento das rendas em atraso e indemnização correspondente. Enfim, e de resto note-se que o direito à renda e aos direitos indemnizatórios derivados da sua violação só prescrevem no prazo de 5 anos, no artigo 310, a linha B, o famoso prazo quinquenal, que está no artigo 310, e aqui a indemnização é uma decorrência da violação da obrigação primária, um dever secundário de indemnizar, e portanto segue o regime de prescrição da relação de base, enfim, da obrigação de base, que é incumprida. Última nota, enfim, já estamos no final do tempo a que me propus, enfim, enfim, estou ciente também que este tema há de ser um tema revisitado também por outros oradores, obviamente, enfim. Fiador no arrendamento. Em 2019 surge esta preocupação com o fiador. E temos agora dois novos números, o número 5 e o número 6. O número 5 diz-nos que caso exista fiança, que é normalíssimo, como sabemos, e fiança normalmente dobrada com caução. E o arrendatário não faça cessar a mora nos termos do número 2, nos termos dos 8 dias de prorrogação da mora, o senhorio deve, nos 90 dias seguintes, notificar o fiador da mora e das quantias em dívida. E o número 6 vem dizer que o senhorio apenas pode exigir do fiador a satisfação dos seus direitos de crédito após efetuar a notificação prevista no número anterior. O número 5 não coloca grandes dificuldades práticas, dogmáticas. Enfim, nós estamos aqui perante um dever de notificar o fiador do incumprimento. É naturalíssimo que este dever surja. Aliás, eu julgo até que este dever faz até sentido numa lógica, enfim, mesmo que norma legal não houvesse, enfim, poderia ser sempre sustentada a existência deste dever com base na boa-fé, enfim, enquanto dever acessório, na relação obrigacional complexa, enfim, e tendo em conta o contrato de garantia que existe. Diria que o número 5 não coloca problemas, não coloca propriamente problemas. Claro que fala aqui 90 dias seguintes, são seguintes ao quê? Parece-me que os 90 dias são os seguintes aos 8 para a prorrogação da mora. E que este dever de notificar do incumprimento do fiador lhe permite ao fiador avaliar do montante da dívida e controlar o montante da dívida, ou seja, no fundo, permite-lhe que possa, num momento mais ou menos precoce, estancar a dívida, estancar aquela dívida, pagando-a, não é? E evitando o acumular de indenizações. Recentemente, o problema parece-me estar no número 6. É que o número 6 diz que o senhorio apenas pode exigir do fiador a satisfação dos seus direitos de crédito após efetuar a notificação prevista no número anterior. Recentemente foi defendido, enfim, pela professora Ana Afonso, enfim, em todos que se têm pronunciado, enfim, desde 2019, o leque de autores, enfim, todavia menos significativo, mas veio entender que este prazo, que vem no artigo 1041, número 6, é um prazo número 6 e número 5. É um prazo de caducidade, de acordo com a regra geral do 298, número 2, e que é de crer que a solução legislativa das novas regras de 1041 tem como consequência a extinção do direito de exigir ao fiador as quantias em dívidas decorridos 90 dias do seu vencimento, sem que disso se tenha dado conhecimento ao fiador
Apenas assim se consegue calcular o interesse do fiador em não ser surpreendido com um pedido de pagamento de um montante excessiva e desnecessariamente elevado. Enfim, Ana Afonso acrescenta que, naturalmente, que é extinto por caducidade pelo decurso do prazo de notificação, o direito de exigir o pagamento da renda ao fiador renasce assim que se constitua novo atraso no pagamento das rendas. Bom, esta é uma solução que foi aventada e, portanto, a solução de que, se não houver notificação nos 90 dias seguintes, o direito do senhorio ao pagamento por parte do fiador, do garante pessoal da renda caduca. Enfim, outras hipóteses foram também já avançadas, enfim, uma notificação enquanto requisito necessário para executar o património do fiador, e, de facto, não apenas a questão de caducar, enfim, só um requisito para executar o património do fiador. Eu aqui tenho algumas dúvidas. O que me parece é que, enfim, a não notificação extemporânea, enfim, gerará aqui um dever de... Enfim, aquilo que vai gerar é que, em relação ao fiador, não sejam oponíveis as quantias que tenham decorrido entretanto. Ou seja, já não estou a falar da renda, estou a falar da indemnização. Não parece não parece genericamente que se possa afirmar que extingue o direito de exigir ao fiador as quantias em dívida, todas. Não. Enfim, são, quando muito, parece-me que a única coisa que não poderá ser exigida é a quantia da indemnização moratória, se não for notificado nestes 90 dias. Parece-me que é essa a lógica. Aliás, a lógica é prevenir o fiador contra um avolumar de dívidas, de que ele não tenha controle nem conhecimento e não possa impedir, cujo avolumar não possa impedir. Portanto, parece-me que a melhor solução será esta. Bom, com isto chego aqui ao final da minha sessão. Tinha aqui mais alguns slides, mas acabei, enfim, em todo caso, por mencioná-los. Isto quer a respeito do artigo 1046, enfim, quer a respeito do artigo 1046, 1048, perdão, da falta de pagamento de renda ou do aluguer, enfim, que é a purgação da mora, de que ainda há pouco falava, enfim, purgação da mora que pode ser feita quer em contexto judicial, quer extrajudicial, assinalando aqui as diferenças. No fundo, estamos aqui a falar de um segundo caso especial de purgação da mora que é permitido, ao do 1041 número 2, depois o do artigo 1048, e também tinha aqui, enfim, algumas menções legislativas ao artigo 1083, quanto à mora enquanto fundamento de resolução, o artigo 1083, número 3, enfim, que tema que em todo caso deixo para outra sessão, mas, enfim, são regras com que já estamos mais ou menos familiarizados. Uma coisa é a mora, outra coisa é a resolução. A mora, todavia, pode fundamentar a resolução. Quando é que a mora fundamenta a resolução? Nos termos gerais, sabemos que a mora que se converte em cumprimento definitivo gera a possibilidade de resolver o contrato, portanto, 801, 808. No arrendamento as coisas são diferentes. Portanto, tem a haver aqui uma mora igual ou superior a 3 meses no pagamento da renda, artigo 1083, número 3, ou então uma mora superior a 8 dias, se constituir uma mora superior a 8 dias no pagamento da renda, por mais de 4 vezes seguidas ou interpoladas no período de 12 meses. E, portanto, aqui fazendo a ponte entre a mora, o locatário e os fundamentos para a resolução. Há depois aqui várias questões que podem suscitar-se a propósito do período de 12 meses por contratos de período superior, enfim, se renova o prazo, parece-me que sim, e se esta mora superior a 8 dias, são 8 dias do artigo 1041, número 2, mais 8 dias, ou seja, 16, e parece-me que não, que os dois prazos coincidem, ou seja, o 1083, número 4, reproduz o que está no 1041, número 2, ele não visa dar mais 8 dias, além dos 8 dias que já são dados. Portanto, enfim, termino com estas notas e coloco-me à disposição. Portanto, muito obrigado pela atenção. Senhor Doutor, de facto, uma exposição brilhante e tão importante para todos os advogados.
Certo que os colegas já estarão a perguntar se o senhor doutor irá disponibilizar esta apresentação para que possamos enviar para todos os inscritos. Sim, sim. Com certeza estará disponível. Entretanto, creio que temos aqui duas questões colocadas, precisamente. Uma delas da colega doutora Adriana Lomba, que questiona o seguinte: caso um senhorio pretenda solicitar a indemnização pela mora no pagamento da renda, ao invés de optar logo pela resolução e o arrendatário não efetua o pagamento, o senhorio resolverá então o contrato. Aí, o arrendatário tem a possibilidade de pagar o montante em dívida em 30 dias, sem pagar a indemnização de 20%. Esta interpretação está correta? Qual é a opinião do setor? Muito obrigado. Bom, eu acho que a resposta está aqui, decorre da lei, não é? Portanto, neste caso, portanto, aqui temos um senhorio que pretende solicitar a indemnização, em vez de optar pela resolução, não efetua, resolverá o contrato, ele pode resolver nos termos do artigo 1083, não é? Portanto, não basta o incumprimento, a falta de pagamento apenas de uma prestação, portanto, de uma renda. Portanto, tem de verificar-se as factos e espécies do 1083, número 3 e número 4. Tem a possibilidade de pagar um montante em dívida em 30 dias sem pagar a indemnização de 20%. A lei aqui também, no caso especial de purgação da mora, e portanto purgação da mora no caso de resolução do contrato, enfim, a lei remete para o artigo 1084, número 3 e 4, não sei se aqui reproduzi. Portanto, quando opera, isso funda falta de pagamentos, encargos ou despesas, puser fim à mora no prazo de um mês. Eu aqui, vamos ver, pôr fim à mora é pagar também os 20%. Eu tenho que pagar os 20%. Não fica. Vamos ver, a possibilidade de ele não pagar, a possibilidade de ele purgar a mora sem o pagamento da indemnização, desta indemnização de 20%, vale apenas para efeitos de 1041 número 2. 1041 número 2, já não falo para efeitos do 1048 e do 1084. Não é? Portanto, já não vale para esta segunda purgação da mora, só vale para a primeira purgação da mora. Espero ter, enfim, espero ter esclarecido. Aqui o ponto. Aliás, para a purgação da mora, para a purgação da mora, no caso de resolução judicial, não sei se conseguem ver aqui, eu estou a selecionar o A colega 1040. depois fez aqui uma referência, doutor, peço desculpa. A colega acrescenta: refirma o caso de haver mais de 3 meses de renda em atraso. Sim, pois, havendo mais de 3 meses de rendas em atraso, sim. Portanto, é justamente aquilo que dizia, portanto, isso vem justamente previsto aqui na lei. Portanto, é o 1083, número 3. E depois, enfim, se tem de pagar com a indemnização? Tem. Aliás, se nós olharmos para o exercício judicial da resolução no 1048, não sei se conseguem ver aqui o sublinhado, tem de pagar, depositar ou consignar em depósito as somas devidas e a indemnização. Eu acho que a mesma interpretação vale para a resolução extrajudicial, de maneira que portanto, ele tem de pagar também a indemnização, portanto, ele está também obrigado a pagar. Ele pode, obviamente, sanar a mora, tem esta segunda oportunidade, além da oportunidade dos 8 dias, tem esta oportunidade dos 30 dias, mas nesta segunda possibilidade de prorrogação da mora, ele tem de pagar os 20%. Enfim, quando tínhamos aqui uma segunda questão, não sei se... A segunda questão da colega doutora Raquel Moura, que refere então o seguinte: num caso em que o arrendatário deixa de pagar, o senhorio só avisa o fiador passado 4 meses, o arrendatário permanece no locado e o senhorio, entretanto, avança pela via judicial. O fiador continua a ser responsável até ele sair? Bom, obrigado. Obrigado pela questão. Portanto, o arrendatário deixa de pagar, pronto, enfim. O senhorio só avisa o fiador passado 4 meses, o arrendatário permanece locado e o senhorio avança pela via judicial, continua a ser responsável até ele sair, certo? Enfim, vamos ver, só avisa passado 4 meses. Aqui nem é tanto, digamos, nem é tanto ao mar, nem tanto à terra, quer dizer,
Ele só avisa o fiador passado 4 meses. Permanece locado. Quer dizer, a posição que o legislador agora dá diz-nos que o fiador só é responsável, só responde, portanto, se tiver sido notificado naquele prazo de 90 dias. Como refere bem, enfim, Ana Afonso, que não discordo, enfim, se sucederem outras rendas por pagar, voltam a correr prazos de 90 dias. E, portanto, quanto a esses outros, portanto, aqui só avisa o fiador passado 4 meses, precisamos de discriminar 4 meses em relação ao quê? A uma primeira renda? Mas talvez uma primeira renda não permita, a não ser num quadro específico do artigo 1083, número 4, em que o não pagamento dessa renda se arraste. Mas, portanto, só avisa o fiador do não pagamento do quê? De uma só renda, de várias rendas, das rendas durante o período em que o arrendatário permanece locado e não paga as rendas, apesar de se ter avançado pela via judicial, enfim, com vista ao despejo do arrendatário. Aqui há várias nuances que devem ser tidas em conta, portanto, não creio que haja uma resposta unívoca. No que diz respeito à pergunta mais diretamente que faz, que se o fiador continua a ser responsável até ele sair, certo? Sim, depende, mais uma vez depende. O fiador é responsável nos termos que resultem legalmente do regime da fiança, mas também nos termos do contrato de fiança. O contrato de fiança normalmente vem acoplado no clausulado do contrato de arrendamento, como todos sabemos, aliás, vem ao contrato de arrendamento de confiança. Depende dos termos em que o fiador também responde. É preciso também avaliar. A minha resposta, mesmo olhando para o regime legal supletivo da fiança, é sim, ele continua. Ele continua responsável. Portanto, ele continua responsável a responder pelo pagamento das dívidas que afiançou. Depois, temos é de proceder aqui a várias nuances, porque a pergunta como está não procede. Enfim, em todo caso, as perguntas aqui também são naturalmente sintéticas. Temos uma outra questão colocada pela colega doutora Ana Mendes, que refere o seguinte: se a falta de pagamento da renda for um facto prolongado por mais de um ano, sendo um facto continuado, como contabiliza o prazo de caducidade do artigo 1085? Ora bem, se a falta de pagamento da renda for um facto prolongado, o prazo de caducidade do artigo 1085. Aqui, enfim, o artigo 1085 diz-nos que o prazo deve ser reduzido, enfim, é reduzido para 3 meses, no caso deste fundamento, não é? Portanto, Já agora, doutora, já agora se me permite, há aqui um participante anónimo que refere: o prazo de caducidade previsto no número 3 do 1085 conta-se da última das rendas em débito? se conta... Do mesmo artigo? Ora bem, não há caducidade, se contam 3 meses desde a última em débito. Eu aqui, enfim, não vinha preparado para estas questões dos prazos, embora goste muito, não só em matéria de educação. Mas se a memória me não falha, eu devo contar prazos, os prazos respectivos a partir do momento em que se deve cada uma dessas rendas, não é? Aqui aquela lógica quase, peço perdão, já não devo ter luz. Aqui aquela lógica de que no caso do incumprimento se arrastar os prazos se continuam a contar. Eu acho que aqui não vale. O prazo conta-se a partir do momento em que se incorra eventualmente demora. Portanto, aqui, a partir mesmo quando o fundamento da resolução seja previsto nos números 3 ou 4 do artigo 83, portanto, conta-se desde esse momento. Portanto, não se arrasta apesar do incumprimento. Aliás, o legislador parece, embora o ponto seja discutido, o legislador quer também evitar um avolumar de rendas, quer que a resolução ocorra num momento razoável, em que o montante de rendas não seja absolutamente excessivo, e portanto parece-me que faz sentido que se conte a partir logo do momento em que se verificam os factos que permitem a resolução.
Pois, o colega dá aqui um exemplo. Se houver 6 ou mais rendas em débito, não há caducidade porque se conta 3 meses desde a última. Portanto, é o Pois, entendimento dele. pois enfim, o prazo de caducidade previsto no número 3 do artigo 1085 conta-se da última das rendas em débito. Enfim, é reduzido para 3 meses, assim, que não me parece, assim, não parece fazer sentido. Parece positivo, para referir número é reduzido para 3 meses quando o fundamento seja previsto números 3 ou 4. Para 3 meses deve ser dentro do prazo de 1 ano a contar do conhecimento do facto que lhe serve de fundamento, sob pena de caducidade. Aqui, sim, lá ver, porque aqui o facto que serve de fundamento é um facto compósito. Estamos a falar de várias rendas que vão fundamentar, não é só uma. E, portanto, sim. Portanto, a partir da última, sim, a partir da última. Da última comitiva, os 30 dias. Agora, aquilo que eu estava a dizer é que não me parece que o facto de a renda estar em cumprimento, ou sempre em cumprimento, permita-se, ad eterno, que se conte o prazo de 30 dias. Era nesse sentido que estava a falar. Pois, mas acabamos por ter aqui uma questão que acaba por contender com o mesmo assunto, não é? Ainda a propósito da mora no pagamento da renda, o doutor Francisco entende que são 3 meses, entretanto escapou-me aqui a questão, entende que são 3 meses de renda em dívida ou basta uma mora de 3 meses no pagamento de uma renda? 3 meses de renda ou mora de 3 meses no pagamento de uma renda? Sim, aqui a lei é clara, não é? Diz aqui, mora igual ou superior a 3 meses no pagamento da renda, não é? Não tem de ser 3 meses. Pode ser mora igual ou superior a 3 meses. Pode ser uma renda com mora igual ou superior a 3 meses. Sim, mas enfim, isso é um ponto. Claro, Podia claro. ser, mas é mais ou menos claro. Temos aqui uma questão e caminhamos para as últimas questões, de um colega que refere o seguinte: quando se aciona a resolução extrajudicial por falta de pagamento de 3 ou mais rendas, o inquilino tem 1 mês para pagar a dívida e obstar à resolução. Se não o fizer, tem que entregar o locado no prazo de 1 mês a contar da resolução. Esse prazo de 1 mês é 30 dias a contar da data da resolução ou deve permitir-se que permaneça até ao fim do mês do calendário gregoriano? Já estou aqui a ver. É do participante anónimo. Sim, sim, sim. Como dizia, eu vim falar da mora do arrendatário e não da resolução. Disse isto logo de início. E as perguntas são todas sobre a resolução. Os temas não estão os dois separados, obviamente. Mas realça este ponto. As perguntas estão a ser sobre resolução. Quando se aciona a resolução extrajudicial por falta de pagamento de 3 ou mais rendas, o inquilino tem 1 mês para pagar a dívida, sim. Se não o fizer, tem de entregar o locado no prazo de sim. O prazo de 1 mês é 30 dias a contar da data da resolução, ou deve permitir-se permanência até ao fim do mês do calendário gregoriano. Enfim, julgo, eu aqui enfim, não... É como dizia, são já temas da resolução. Eu estou aqui essencialmente a tratar da mora, mas, enfim, este prazo de 1 mês deve contar, parece-me, contar da data da resolução. Enfim, e, portanto, deve contar-se a partir da data da resolução. Mas Até há porque aqui é um, o sentido. Sim, desculpe, diga. e dizer que há aqui um colega que dá aqui uma chega, com a opinião dele, e refere: o prazo conta-se desde o vencimento da última. Vão caducando as que ultrapassam 1 ano desde o respectivo vencimento. O prazo conta-se de vencimento da última, vão caducando as que ultrapassam 1 ano desde o respectivo vencimento. Aqui o prazo conta-se, mas o prazo, estamos a falar do prazo do 30, Sim, do penso que 30, sim. dos 30 dias. Sim, 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 sim. Bem, parece. Mas elas não vão caducando. Vamos ver, aqui as rendas não caducam, o direito à renda não caduca. Só caduca, enfim, no sentido em que não são elas que caducam, é o direito a resolver que caduca. Porque as rendas não caducam, as rendas prescrevem em 5 anos. Não é? Isso mesmo. O que pode caducar aqui é o direito à resolução. Pode caducar aqui é o direito à resolução. A única coisa que eu estava a dizer, esse entendimento não contesto, ou seja, de facto o prazo conta-se a partir do vencimento da última.
Aquilo que estava a mencionar é que não me parece é que o prazo se vá contando, ou continua a contar prazo, desde que, durante indefinidamente. Isso é que me parece que não. Isso é que me parece que não. Portanto, a partir do momento em que nós tenhamos rendas que motivem a resolução, contam-se os 30 dias a partir do último. Portanto, os 30 dias não se contam indefinidamente. Eles não se contam indefinidamente enquanto perdurar o incumprimento. É esta a precisão que eu ia fazer. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Uma última questão só, doutor, porque já estamos a prolongar em demasia a sessão, que refere o seguinte. Entretanto, escapou-me, ela entrou agora mesmo. Não, já não consigo vê-la. Entretanto, escapou-me aqui da plataforma. Não sei se o doutor consegue ver desse lado, mas aqui escapou-me. Sim, a questão concentra-se no 1085, número 3. No 1085, número 3, que sim, em todo o caso é aplicável. No caso não é aplicável, portanto, tem-se de facto continuado ou duradouro. Mas enfim, não, como dizia, venho aqui tratar da mora. A resolução interessou-me Sim, claro. anterior, na medida em que tenha ligações com a mora, mas o exercício da resolução e todo o resto, enfim, as questões colocadas, são temas que na lógica da minha exposição, e uma vez que a resolução em si é outro tema de outra hora ou de outras horas, não é? Porque a resolução toda ela é um problema, não é? Portanto, é começar no 1083, 1084, 1085, 1086, a desocupação, todo o problema, toda a resolução é um problema, não, é um tema já toda a parte. Toda a parte, no sentido de ele está umbilicalmente ligado à mora do locatário, mas tem todo um regime já destacado da mora do locatário. Muito bem, doutor. Damos então por encerrada esta sessão. Renovo o meu penhorado agradecimento pela honrosa presença. E informo os colegas que a próxima sessão no âmbito deste curso será no próximo dia 3 de outubro com o Sr. Dr. António Raposo Subtil. Muito obrigada a todos e até breve. Muito obrigado. Boa tarde.